hoje falar sobre mountain bike. E o mais legal de tudo é falar sobre uma competição que está acontecendo aí no Brasil, nesse momento, Brasil Ride. Quando eu coloquei no ar hoje o vídeo falando sobre o lançamento, a apresentação do Tour de France 2018, o Lucas Hudson, me corrige, Lucas, qual que é o certo, ele fez um comentário e falou assim: pô, Samuca, fala da maior ultramaratona das Américas que está acontecendo no Brasil nesse momento. E eu acho mais do que justo divulgar essa competição para quem não conhece, porque afinal de contas o Brasil ele tem tudo para ser um país referência em mountain bike, pela geografia, pelo clima, pelo povo. Então, é o esforço para que o Brasil se torne cada vez mais importante e aumente a visibilidade no cenário internacional do mountain bike, do ciclismo. Todo mundo vai sair ganhando com isso. Brasil Ride, que para quem não conhece, é a maior ultramaratona das Américas. Acontece entre os dias 15 e 21 de outubro de 2017, ou seja, nesse momento, hoje, dia 18, eles acabaram o que é considerada a etapa rainha do Brasil Ride, que foram 100 km. Falando da competição de modo geral, para quem não tem a mínima ideia do que eu estou falando, a ultramaratona, no caso do Brasil Ride, são o prólogo mais 6 etapas, aonde os ciclistas eles vão acumular ao longo dessas etapas 600 km pedalados, 13 mil metros de ascensão, ou seja, são quase 2 Everests sobre a bicicleta ao longo dos 6 dias. Eles pedalam em média entre 80 e 100 km. É limitado a 500 participantes, é uma prova que ela precisa de uma logística muito grande, por isso que é limitado a 500 ciclistas, e eu vou falar um pouco sobre essa questão da logística. É uma prova que ela é sancionada pela UCI desde 2013. A prova acontece há mais tempo, mas a partir de 2013 ela foi sancionada como categoria S1. Isso quer dizer que os ciclistas profissionais, eles acumulam pontos para o ranking. Isso é muito bom porque atrai a atenção dos ciclistas profissionais, isso coloca o Brasil na vitrine das grandes competições do mundo, isso é fantástico. Como que a prova se desenrola? A prova sempre é disputada em duplas. No caso do Brasil Ride desse ano, são 7 categorias. Dessas 7 categorias, só existe uma exceção, que é o Corporate, que eles disputam em 3. As outras 6 categorias, dupla, pode ser mista, pode ser só homem, pode ser dupla feminina, Master, Nelore, que é acima de 90 quilos. O importante é que cada dupla eles têm que completar todas as etapas juntos. Consequentemente, a competição como um todo juntos. É o tipo de competição que você não precisa se preocupar com nada. A sua única preocupação é largar, completar a etapa, se alimentar, descansar. A organização ela toma conta de toda a estrutura. Hidratação, alimentação, os atletas dormem em barracas. Essas barracas elas são transportadas de um lugar para o outro quando necessário, e a organização monta as barracas, transporta a sua mala. Então, a partir do momento que você fez a inscrição, que você chegou no lugar da prova, é como se fosse uma imersão. A sua única preocupação é fazer força durante as etapas. Para quem quer se divertir, pode se divertir, mas não é o tipo de prova para você simplesmente ir lá passear. Todo mundo que está lá tem que dar uma acelerada, tem que puxar um pouco o cabo, porque os horários de corte das etapas, eles são bem justos. Então, para quem estiver pensando em conhecer a Bahia passeando, talvez essa não seja a prova. Agora, para quem gosta de provas por etapa ou acha que o tipo de desafio é atrativo, procura se informar sobre o tempo de corte, como que funciona, porque olhando o tempo de corte, de repente a pessoa pode falar: ah, não, é fácil, 80, 100 km eu consigo fazer nesse tempo. Mas lembra, calor, umidade, terreno variado, areião, estrada de terra, single tracks, com pedra, a prova ela é bem casca. Como eu disse, eu conheço algumas pessoas da organização. O Rafa Rocha, que tá lá agora trabalhando, o cara deve estar arrancando os cabelos, e ele conta um pouco dos bastidores, e é bem trabalhoso. A organização como um todo, eles têm uma super preocupação em tentar oferecer o melhor, a maior tranquilidade possível para os ciclistas, para eles se preocuparem só em fazer força. Quem tá lá cobrindo, que vocês podem ter mais informações, eu sugiro que vocês acompanhem. Bom, para quem pedala, o Henrique, ele tá correndo com o Luciano, eles são amigos,
porque o Maminha, quando ele tava lá na Alemanha, eu tava até falando com o Henrique, eu falei, puta, o Maminha acabou de quebrar a clavícula e etc. Mas o Maminha tá lá cobrindo, pra quem não sabe do que eu tô falando, vai lá, entra lá, pra quem pedala, assina o canal dos caras, eles estão fazendo uma cobertura muito legal, principalmente sobre a perspectiva de quem tá lá pra andar forte, mas tá lá pra curtir a atmosfera do negócio. O Weimar também tá cobrindo, eu vou colocar o canal dos caras para vocês seguirem. Em relação aos profissionais da UCI, só para comentar, hoje foi a quarta etapa, como eu disse, a etapa rainha. Os primeiros colocados nesse momento é o Fabian Rembensteiner e Michele Casagrande. Em segundo lugar estão o Henrique Avancini, o brasileiro, e o Jiří Novák, que é tcheco, eu acho que ele é tcheco. Parece que o Henrique Avancini ele teve um tombo, problema mecânico. Apesar de todos esses problemas, eles passaram para a segunda colocação. Eles estão apenas 10 segundos atrás dos primeiros colocados. Ou seja, eles têm mais do que tempo suficiente para reverter essa situação. Torcer para a dupla do Henrique Avancini, porque afinal de contas, brasileiro tem que ter uma torcida especial. Só para encerrar esse vídeo, falar um pouco sobre o que é a rotina deles no dia a dia. Tá? E todas essas informações vocês podem encontrar no site, no Instagram e etc. Deixa o avião passar aqui. Parece ser um esquema militar, e é um esquema militar, mas isso é muito bacana quando você está lá imerso nessa atmosfera. Como que funciona um dia da dupla que está fazendo o Brasil Ride? Eu peguei como exemplo o schedule, a programação diária da quarta etapa, que foi hoje, de Guaratinguetá a Guaratinguetá, ou seja, eles fizeram um looping, voltaram para Guaratinguetá. 6 horas da manhã, sirene despertar. Toca lá uma sirene, 6 horas da manhã, todo mundo acorda, ou faz o que quiser. Das 6 horas da manhã às 7h30, café da manhã está disponível, está servido. Como eu disse, a organização se preocupa com tudo. Vai estar lá, tem um buffet, eles organizam no meio do nada, os caras montam uma tenda gigante, não dá para acreditar que eles fazem isso do dia para a noite. O Bike Park, que é a área onde eles estão ali, fica aberto das 6h30 às 10 da noite. O Bike Wash, que é o lugar onde os ciclistas eles podem levar a bicicleta depois da etapa para dar uma lavada, uma jogada de água, fica aberto da 1 da tarde a 8 da noite. Ou seja, conforme os ciclistas vão chegando, eles passam lá no lugar, os caras jogam uma água na bicicleta. Afinal de contas, uma semana de barro, tem que cuidar um pouco da magrela, porque senão não tem jeito. Na quarta etapa, a largada foi às 8 da manhã, mas em geral a largada é sempre às 8 da manhã. A premiação dos 3 primeiros que cruzam a linha de chegada meio-dia, massagem do meio-dia às 8 da noite, o tempo limite da prova, 5h45, resultado oficial às 6 horas, jantar das 6 às 7h30, premiação das 7h30 às 7h50, o briefing da próxima etapa às 7h50, ou seja, assim que acaba o jantar, tem o briefing, o slideshow com videoclipe, não sei o que, às 8 horas da noite, apagam-se as luzes para as crianças dormirem às 10 horas da noite, e daí no dia seguinte a sirene toca de novo às 6 horas da manhã. É muito bacana. Como eu disse, para quem gosta desse espírito do mountain bike, esse tipo de competição por etapa, você faz uma imersão, você fica ali todo mundo na mesma vibe. O que eu posso dizer é que talvez seja mais fácil estar lá do que pensar em estar lá. Mas uma vez que você está lá, você pensa, cara, esse negócio é muito difícil. Daí durante você acha que você nunca mais vai voltar. Daí no ano seguinte você fala, puta, eu quero me inscrever porque é muito bom. E é isso aí. Espero que tenha dado para entender um pouco o que é o Brasil Ride. Para quem não gosta de mountain bike, eu acho que não é uma prova para você começar no mountain bike, mas talvez é um objetivo para você colocar lá. Começa com umas provas de mountain bike locais. Para quem é do mountain bike, se não for o Brasil Ride, existem milhares de provas, de ótimas provas no Brasil ou ao redor do mundo. Muito bacana. É isso aí, uma forma de divulgar. Vou colocar o link dos caras do canal, do site, do Instagram. Tchau, bom pedal, pumba!